Admirava ele ter sido piloto, achava uma coisa fantástica, porque podia não ter escolhido isso, que era uma coisa arriscada no fundo, mas tinha aquele um pouco espírito aventureiro e gostava desse tipo de coisas. Sei que era piloto e que às vezes conduzia os aviões e que a minha avó não gostava nada, tinha sempre muito medo que alguma coisa acontecesse. Não acreditava que o filho soubesse dominar aquilo, mas ele gostava. Em 1950, casou com Ana Maria Soares Cardoso. O Palacete do Rato, atual sede do Partido Socialista, foi a residência do casal e das 5 filhas. O caminho de Borges Coutinho até à presidência do Benfica começou 10 anos antes da vitória nas urnas. Em 1959, tornou-se sócio. Em 64, exerceu um cargo diretivo na gerência de Adolfo Vieira de Brito. Nos atos eleitorais seguintes, integrou listas derrotadas, mas da primeira vez que assumiu a liderança da candidatura, ganhou. Foi em 1969 que conseguiu 58% dos votos e derrotou uma concorrência de peso, Romão Martins, que viria a ser chefe do departamento de futebol, e Fernando Martins, que muitos anos mais tarde se tornaria também ele um emblemático presidente encarnado. O Dr. Borges Coutinho percebeu que era perfeitamente possível servir o clube com toda a sua elegância, com toda a sua altivez de homem evoluído, intelectualmente muito capaz de reinar e comandar e dirigir um clube tão popular como o Benfica. E foi ele que se adaptou, foi ele que percebeu, o que revela uma grande inteligência por parte dele. E o Dr. Borges Coutinho acabou por se disponibilizar para se candidatar, e a sua primeira eleição em 1969 é feita com três listas, que era uma coisa que não havia no Benfica há muitos anos. Mas quando entrou na campanha eleitoral, infelizmente é uma coisa comum a todas as campanhas eleitorais, passou a haver alguma agressividade nas outras candidaturas em relação ao Borges Coutinho. Tocou lá em pontos de honra do senhor, pelo amor de Deus, era impossível, mas passou a sentir-se atingido, apesar de dizer frequentemente que era empurrado para aquilo, não era o sonho dele, não era ser presidente do Benfica, era ser diretor do departamento de futebol do Benfica. Um dia disse-me, Cruz Santos, já me magoaram tanto, agora quero ser presidente do Benfica. Isto me retiro na memória como se tivesse sido bom. E aí ele passou a fazer campanha eleitoral, efetivamente, não precisava de fazer com grande insistência, grande intensidade, mas voltou-se efetivamente para esse objetivo e depois deu um banho tremendo dos outros dois. Ele veio a ter mais votos sozinho nessa eleição do que os outros dois juntos. Os benfiquistas, quando o escolhem como presidente, recordavam a atividade dele como diretor. Ele, quando se candidata a presidente, já tinha experiência como dirigente do clube, fazendo parte de direções, do qual ele não era presidente, mas tinha uma parte ativa e era um indivíduo com capacidade, que era reconhecida pelos restantes associados como tendo capacidade para poder dirigir o Benfica. E foi assim, foi eleito e foi, embora foi eleito, porque depois foi reeleito até 1977. Ainda hoje me lembro de quando ele chegou a casa e disse que tinha ganho as eleições, que era presidente, com muita alegria. Depois, a partir daí, é evidente que foram-se vivendo experiências dentro de casa, não é? Vivemos num ambiente muito esportista a vida toda, mas foi uma aprendizagem, porque nós não sabíamos como é que se lidava com a situação. E era preciso aprender. Nós, filhas, também tínhamos que aprender. Aprender a ser discretas, aprender a saber se podiam, por causa dos telefones, né, das pessoas que tentavam comunicar com ele, muitas vezes eram as filhas que eram apanhadas, o que é que se podia dizer, o que é que não se podia dizer, como é que se deviam dizer as coisas. Portanto, isso aprendemos. Tivemos mesmo que aprender. E depois a primeira coisa, quando eu entrei dentro do clube, uma coisa que eu nunca tinha feito, caramba, cumprimentou o porteiro, a Dona Maria do Bengalário, foi cumprimentar todos os shows, uma simplicidade, mas a gente olhava para ele e dizia, este homem só pode ser marquês, ou coisa,
É uma figura extraordinária. Ao todo, Coutinho candidatou-se 4 vezes consecutivas à presidência do Benfica. Venceu em todas elas, frequentemente sem concorrência, sinal da rara unanimidade que recolheu em volta. Presidiu aos destinos do Clube da Luz durante 8 anos e 1 mês, o que lhe confere um lugar no pódio dos mais longos mandatos de sempre do Benfica, a par de Luís Filipe Vieira e Bento Mantua. Borges Coutinho não foi apenas um presidente concentrado no sucesso do futebol. Foi também o homem das modalidades. Ciclismo, hóquei em patins, basquete e rugby são disciplinas que conquistam títulos importantes com o 26º presidente do Benfica. E é ainda a essa gerência que se ficam a dever a construção da pista de atletismo e dos campos número 2 e número 3. Borges Coutinho não era apenas um homem do futebol, tinha uma visão larga do Benfica, uma visão de um Benfica eclético, de um Benfica transversal, e corresponde à verdade dizer-se que Borges Coutinho foi um presidente muito marcante nas atividades amadoras do clube. Ciclicamente se discutia o problema das atividades amadoras. Se devem ter, se o Benfica deve ter atividades amadoras, se não deve ter atividades amadoras. Até há muito pouco tempo se discutiu esse assunto, até esta presidência. Porventura será um tema que no futuro se voltará a discutir. Mas a verdade é que a posição de Borges Coutinho era uma posição de carinho, de acompanhamento, de manutenção desse Benfica eclético. E nesse sentido Borges Coutinho respeitava a tradição do clube e a história do Benfica. Porque, num certo sentido, manter as atividades amadoras, para além dos meros raciocínios contabilísticos e financeiros e orçamentais, e saber se podemos ou não podemos manter determinadas modalidades, a verdade é que isso é qualquer coisa de marcante no historial do Benfica. E Borges Coutinho foi um dos presidentes que esteve sempre ao lado das amadoras, que as apoiou e que era, num certo sentido, garante do tal Benfica eclético. Eu patrocinei durante 2 anos o Sport Lisboa e Benfica de ciclismo, a pedido dele. Eu estava em posição de poder fazer e pronto, ponto final, parágrafo. Éramos nós, era a Robbie Alac e ele tinha esses contactos com relativa facilidade. E tocando nisto, repare, a Robbie Alac, que era toda oposta ao Benfica, patrocinava o Benfica. Como patrocinou o Sporting, também no ciclismo, no tempo do Joaquim Agostinho, etc. Ele gostava dessas modalidades e o Benfica é eclético. Como sabe, mesmo que a direção do Benfica tinha todas as mentalidades e mentalidades que gostavam de outros desportos. E o Dr. Borges Coutinho sempre foi assim. Houve modalidades em que ele as valorizou e tentou que o Benfica conseguisse manter a tradição vencedora em muitas das modalidades, pelo menos as principais, o basquetebol, o hóquei em patins, o atletismo. Ele valorizou sempre as modalidades, porque para ele o desporto era desporto, não era só futebol. Eu acompanhei-o bastante, por acaso. Tinha pai 14 anos, quando ele foi presidente do Benfica, quando começou. E lembro-me de ir a jogos de hóquei, de vôlei, na altura era as Marias do Benfica. Íamos a tudo quanto era modalidades. E futebol, claro. A face de Portugal muda em 1974. Um golpe de Estado derruba uma ditadura de 48 anos. Debaixo da agitação social, também o Benfica tinha de mudar. Dr. Borges Coutinho, gostaria que dissesse para a Rádio e Televisão Portuguesa quais os objetivos dessa visita, em que é que consistiu, como decorreu. Bom, a direção do Sport Lisboa e Benfica, e não somente o seu presidente da direção, resolveu vir apresentar os cumprimentos à Junta de Salvação Nacional, já que a Junta de Salvação Nacional, como é do conhecimento geral, está a exercer um papel importantíssimo na vida do país sobre novos factos, sobre um esquema de liberdade. E a direção do Benfica, entendendo, muito embora o Benfica nunca se envolva em assuntos políticos nem tão pouco religiosos, entendeu que o desporto, sendo uma escola de virtudes, quando bem orientado, poderia contribuir enormemente para o bem-estar que se vislumbra
a curto prazo até, e nessas condições veio-se pôr incondicionalmente ao lado da Junta para que esta, por seu intermédio, enfim, pudesse utilizar os serviços do Benfica numa educação que se possa refletir no futuro. A saída de Jimmy Hagan e a modesta prestação de Fernando Cabrita obrigavam Borges Coutinho a reinventar pela segunda vez a equipa e a repetir a proeza. E a conseguir mais um tricampeonato, desta feita com um pormenor relevante. Os 3 títulos seriam ganhos por 3 técnicos diferentes. Em 74-75 foi o húngaro Pavic. Em 75-76, Mário Wilson, o primeiro treinador português a consegui-lo no Benfica. E em 76-77 foi John Mortimer, uma espécie de novo Hagan que Coutinho descobriu em Southampton, e já com uma nova geração de jogadores: Bento, Chalana, Shell. Borges Coutinho já não levantaria este último troféu. Imbuída do fervor revolucionário que ainda assolava o país, a Comissão Eleitoral entendeu que também o Benfica deveria dar um sinal de mudança e recomendou Ferreira Queimado para novo presidente. Coutinho saía a 26 de maio de 1977 com o título garantido. A formalização viria 4 dias depois, na última jornada, e era o fim de uma era na Luz. O 25 de Abril, ele ainda concorreu depois do 25 de Abril de 74, às eleições de 75, ele ainda se recandidatou e venceu. Ainda fez um último mandato, é feito já depois da implantação da democracia. O problema dele era de saúde. Eu tinha um grave problema de saúde, como depois veio falecer ainda muito novo, e já se manifestava esse problema de saúde que o impedia de poder exercer como ele gostaria de fazer, na plenitude, a 100%, a presidência do Benfica. E em 77 decidiu não se recandidatar. Essa mudança foi sempre uma mudança salutar, no sentido de renovação do próprio dirigismo do Benfica, e sempre uma massa associativa, digamos, muito empenhada e muito interessada em novos resultados, em catapultar o futebol para novas conquistas, numa certa renovação, naquela altura muito à procura, um pouco como hoje, aliás, do destino europeu do Benfica, não é? O Benfica não se confinar estritamente a uma lógica de clube nacional, porque o Dr. Borges Coutinho tinha tido um êxito extraordinário no que se refere ao futebol à escala nacional, com conquistas que, enfim, falam por si, mas, sobretudo, a vocação europeia do Benfica, quer dizer, projetar de novo o Benfica, ter o Benfica nas grandes decisões do futebol europeu. E não há dúvida que depois dos anos 60 houve uma certa sombra que pairou sobre a principal equipa de futebol do Benfica nesse domínio, e sobretudo depois de 72, em que esteve à beira de estar numa nova final da Taça dos Clubes Campeões Europeus e de porventura a poder ganhar. Portanto, tudo isso, eu julgo que todo esse correr atrás do sonho europeu tem explicado em grande parte muitas das mutações a que nós temos assistido nas eleições do Benfica, para além daquele movimento de salutar, de ter novas pessoas, novas ideias e de apostar, sobretudo, no dinamismo do clube. Na história do desporto há 2 verdades fundamentais. Uma diz que o importante é competir. A outra garante que o segundo é o primeiro dos últimos. Ambas foram personificadas como ninguém por Borges Coutinho. Foi um arauto do espírito desportivo e o presidente que mais títulos ganhou para o Benfica. Minha opinião em relação